Meu primeiro contato foi com o Cineclube da Escola Industrial Professor Agamenon Magalhães, que era um serviço que a escola tinha e que oferecia a todos os alunos no dia de sábado à noite. Esse foi o meu primeiro contato. E isso durou 2 anos ou 3 anos dentro da escola. Depois essas exibições terminaram, a pessoa que cuidava disso era do almoxarifado da escola, ela se aposentou, isso foi abandonado, mas me impressionava bastante a possibilidade de você fazer cinema fora, de mostrar filmes, de ver filmes fora de uma sala tradicional de cinema, que era o que eu conhecia até então. Naquela época, toda ação que nós fazíamos tinha um plano B. A gente tinha medo que levasse os filmes, a gente tinha medo de ser preso. Não porque tivesse fazendo nada de... mas por conta da estupidez da época. A estupidez da época, né, ela se manifestava não com palavras, se manifestava com a força, com a arma, com a porrada. Isso a gente tinha medo, né? E o Leila Diniz tinha muita gente, como eu disse aqui, anistiados, pessoas que tinham sido torturadas, pessoas que tinham sido colocadas fora do país, tinha todas essas pessoas que você também tinha que administrar isso, tinha que ter cautela, enfim, era um trabalho onde a gente tinha sempre um plano B. Nós exibimos no lugar e tinha uma porta que se entrasse pela porta da frente, a gente levava o filme e só não deixava o projetor, o resto a gente levava e ia embora. O Leila Diniz era alimentado pela Dina Filmes, pelo Instituto Goethe de Salvador, com cinema alemão. Foi o Leila Diniz que trouxe para Recife Fassbinder, Herzog, era o Leila Diniz que trazia esse tipo de diretor, a gente chamava o Cinema Novo Alemão. E também a Embrafilme com o seu balcão de 16 milímetros, já que nós trabalhávamos com a bitola de 16 milímetros. Então, o Leila Diniz trazia esses filmes saíam para serem exibidos dentro das universidades, saíam depois para ser exibidos até nos bairros. Era assim que funcionava. A alimentação era essa. Quero lembrar de Nelson Simas. Nelson Simas não está com a gente mais, mas Nelson era um trabalhador de cinema. E Nelson, naquela época, ele trabalhava no Leila Diniz, ele levava para a Várzea projetor, ele projetava na praça, ele projetava. Era uma coisa assim bastante interessante. Eu quero me lembrar de Nelson e quero me lembrar também Zé Popó, que é um dos fundadores do Leila Diniz, que é uma pessoa belíssima e que também foi brutalmente assassinada e não está mais presente. Bem, havia um comprometimento que nós deveríamos abrir espaço dentro dos bairros. A gente não se cansava de discutir isso. Temos que abrir cineclube nos bairros, a gente tem que romper isso. Tanto é que se usava uma expressão, que hoje eu não usaria essa expressão, mas que na época essa expressão era usada e vocês podem ler aqui nos boletins do Leila Diniz, da Federação Estatal, que a gente tinha que romper com o chamado cineclube de elite. A expressão que eu usaria hoje, essa expressão significava o seguinte, que era um cineclube tradicional, é um cineclube onde as pessoas iam se deleitar com clássico, com filmes cult, estudar a história do cinema, eram pessoas geralmente de classe C ou classe média, essa coisa toda, e que nós teríamos que romper com isso e fazer cineclube nos bairros. E foi o que nós fizemos, e com isso surgiram cineclubes como Teimosinho, no bairro de Brasília Teimosa. No Jardim Primavera, em Nova Descoberta, também tem o Cineclube Primavera. Tá? Na Barreira do Rosário, lá em Olinda, nós tínhamos um cineclube também, que era o Cineclube do Rosário. Né? Nós tínhamos em Peixinhos, no Centro Cultural de Peixinhos, ou numa associação de moradores, porque o nosso contato, a forma de organização que existiu naqueles bairros e a maneira como nós entramos naqueles bairros foi através da única forma que eles tinham de organização na época, que era a associação de moradores, era um centro cultural, tá? Foi por aí que serviu de sede, que serviu de abrir alas para a gente entrar
nas comunidades, porque não era fácil entrar em comunidade naquela época, não, era difícil. Entrar, você podia entrar e sair, mas você fazer um trabalho era dificílimo.